Estamos ao vivo aqui com... seu nome está errado, Felipe. Eu vou arrumar aqui, inclusive. Deixa eu arrumar aqui para você. Tá. Felipe Antunes. Estamos ao vivo aqui com o Felipe Antunes. Boa noite. Quase pediatra, é isso, né, Felipe? Isso. Praticamente pediatra, mas já é orientador familiar há bastante tempo, né? Com uma década, né, já de experiência em educação. Você vai me explicar um pouquinho isso daí na hora que você for apresentar, porque você é novo, né, um rapaz novo e já com bastante experiência nessa parte de orientação. Então, é bem interessante, né? Tem uma trajetória muito, muito interessante aqui para comentar com os nossos espectadores, tá? Atrasou um pouquinho aqui por questões técnicas, mas já estamos aqui com o Felipe, tá? Então, só para aproveitar, né, a ocasião, o Felipe gravou um curso já com a tutora. Esse curso está sendo editado, será lançado no mês que vem, tá? E é um curso muito interessante, né? A gente deu o nome de Educação Infantil e Harmonia Familiar. A gente vai falar, assim, não estamos fazendo aqui a live para divulgação do curso, porque ele está ainda sendo trabalhado, mas é um assunto muito interessante que a gente trabalha hoje, e para vocês conhecerem ele. Então, Felipe, obrigado aí pela participação, boa noite, e boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo. Muito bom, Maurício, obrigado, viu, pelo convite. Acho que para mim é uma honra estar aqui. Foi muito legal gravar um curso, primeira vez que eu gravo um curso nesse porte, né, que a gente está fazendo junto da tutora, então para mim isso é muito especial. Então, como o Maurício estava falando, eu estou agora terminando a pediatria. Eu sou quase pediatra, mas já atuo na pediatria há mais de um ano, né, há 2 anos aí no consultório. E a questão da orientação familiar é que eu trabalhei durante 10 anos em centro de formação juvenil, né, de crianças e adolescentes. Então, eu trabalhei muito junto com as crianças e adolescentes, em momentos de tempo livre, de atividade voluntária, orientação de estudos, né, isso foi dando um know-how e foi o que realmente me chamou para esse mundo da educação, foi o que acendeu, assim, a luzinha da minha vocação mesmo, assim, para esse mundo da educação, do cuidado com as famílias. E no começo eu lidava muito com as crianças e adolescentes, e depois eu fui trabalhando muito junto com os pais. E essa é a verdade, né? Que as crianças e adolescentes, assim, são... com eles mesmo, a gente tem um trabalho muito limitado. O importante mesmo é trabalhar com os pais, porque é a família que realmente transforma o ser humano, né? Então, eu venho há alguns anos também trabalhando como orientador familiar, né? Como tutor, e junto das famílias. E, enfim, depois de toda essa experiência, a gente reuniu tudo isso e quis oferecer esse conteúdo aqui para vocês também. Essa questão de tutoria é muito interessante, né? Porque geralmente as pessoas, enfim, trabalham, têm os filhos, né? Colocam os filhos na escola e fica uma relação família-escola. E aquela relação, às vezes, muito distante. É um tema, inclusive, que a gente deve trabalhar mais aqui na tutora, mas é meio mais uma distância, é quase que uma prestação de serviço. Não tem, raro aquela ocasião em que tem aquela conexão real com uma equipe, né? Os pais junto com os professores ali, em benefício da criança. E pelo que você está me falando, essa questão de orientação, meio que faz esse meio campo, né? Essa tutoria, que você está ali juntando essas duas forças educativas, né, no caso. Sim, e também eu já ouvi falar o nome de preceptoria, né, quando você faz uma orientação diretamente para a criança. Isso é uma coisa que é muito interessante, né? Sim, com certeza. Viu, Maurício? Eu estudei num colégio em que cada um dos alunos tinha o seu tutor, ou preceptor, a gente usava isso como sinônimos. Tá. E aquele tutor ou preceptor fazia realmente uma relação próxima com a família, porque nesse colégio, né, enfim, estudei no Catamarã, e hoje há muitos colégios, assim, graças a Deus, no Brasil todo está se espalhando esse modelo de colégio, e inclusive estou começando a participar de um que está começando, vai começar ali em Barueri, em Alphaville, né? Então eu estou tendo a sorte de começar, de ajudar na equipe promotora, no começo da formação desses colégios. Então eu estudei num colégio desse e eu vi como realmente fez diferença para mim e para minha família, né? Porque era o colégio em tempo integral, mas minha família é protagonista, né? Meus pais são protagonistas da educação minha, dos meus irmãos, e contou com o colégio para ter essa ajuda, porque assim, o problema é que a gente às vezes cai nessa visão meio até neurótica, assim, de 8 ou 80, né? Assim, ou os filhos estão em casa e não vão para o colégio, e aí sim eu sou protagonista da educação,
ou eles vão para o colégio e eu deleguei a educação deles no colégio. Isso não é verdade. É perfeitamente possível ter essa relação próxima. Porque exatamente. Tem que tomar esse cuidado quando a gente olha uma situação, até um tema que a gente pode tratar aqui hoje, de quando você tem um problema, sempre ver duas soluções possíveis, né? Ou então, ou ele faz em casa e não tem influência da escola, ou ele vai na escola e não tem mais influência dos pais. Tem assim, ou isso ou isso. Pô, não tem uma terceira alternativa, né? Como você falou. Terceira, quarta e quinta, né? Assim, de verdade, a gente precisa desconfiar muito quando só tem duas opções. Em qualquer tema que a gente for lidar. Quando a gente está lidando com essa vida material, a vida que acontece aqui na Terra, vamos dizer assim, as coisas não são preto ou branco, é claro ou escuro e pronto. Só tem duas opções e uma é boa, outra é má. Isso aí corrompe a nossa capacidade de julgar a realidade. Isso corrompe mesmo. Torna a gente burro, se não transformar a gente em pessoas desanimadas, cínicas, que vai se perdendo a esperança mesmo, né? Porque, em geral, assim, é um leque gigantesco de possibilidades, eu vou tentar escolher o melhor e me entregar totalmente naquela. Né? Acho que isso vale muito. Eu já vi, nesse trabalho de orientação familiar, eu vi pais que optaram, por exemplo, por fazer o homeschooling total e não tiveram a coragem de reavaliar se aquele modelo estava funcionando para eles. E aí acabou gerando um monte de problema familiar, enfim, porque estão pais... Essa figura do tutor me parece importante, independente do modelo de educação. Né? Por exemplo, quem faz homeschooling costuma ter um tutor, né, em geral, porque percebe que, puxa, né, se eu estou aqui fazendo todo o trabalho, os pais estão fazendo todo o trabalho, será que, assim, percebe, né, que é positivo ter uma opinião, uma visão de alguém de fora, que não está envolvido emocionalmente de forma tão intensa, né? Só que na escola também parece que isso é interessante, essa figura do intermediário, né? Mas esse é um tema que, esse trabalho aí, vamos para o tema, porque claro, senão a gente pode passar, esse é um tema muito rico. Faz o seguinte, vocês me convidam de novo e a gente conversa tranquilamente. Com certeza. E com a entrada aqui do curso na plataforma da tutora, você deve aparecer aqui com a gente muitas vezes, se Deus quiser, né? Então, vamos lá, vamos trazer essa ideia da figura do pai. Né? Inclusive, o Gonzaga não pôde estar aqui conosco hoje, ele avisou em cima da hora, tá? Problema de saúde, então vamos ficar aqui hoje, eu e Felipe, conversando. Então, a primeira coisa que a gente pensa, né, o que é ser um bom pai? Inclusive, essa live a gente ia fazer na época do Dia dos Pais, né, e acabou batendo a gente, pô, vamos fazer agora. Acho que não tem problema, não se perde nada em relação a isso, até porque a gente é pai todo dia, não é só uma vez por ano, né? Então, quando a gente trouxe essa temática, pô, como é que a gente sabe, né, que está sendo um bom pai? Bom, eu tenho filho, né? Fica pensando, poxa, será que eu estou fazendo um bom trabalho, né? As crianças são afetuosas, vira para você, pô, pai, você é o melhor pai do mundo. Você olha, pô, será que essa criança sabe o que ela está falando, né? Será que ela entende, né? Tudo que eu estou deixando de fazer, que eu gostaria de fazer, não estou fazendo. Logo, né, quando a gente pensa, pô, o que é um bom pai? A gente logo imagina, pô, lembra dos bons momentos que a gente teve com o nosso próprio pai, ou lembra de alguém ali em momentos afetuosos. Geralmente a gente lembra de momentos afetuosos, né? Coisas que faziam junto, mas a provocação, né, o tema de hoje vai muito além disso, né? Vai muito além de boas lembranças. Dá para você ter boas lembranças de alguém que não foi um bom pai. Enfim, o que é então, né? O que caracteriza isso aí, Felipe? Vamos lá. Então, primeiro assim, como tem muita gente que não me conhece, eu ainda não sou pai, mas eu toquei em algo nos últimos anos, né, fazendo esse trabalho que eu tenho feito. Se Deus quiser, eu vou ser pai logo, enfim, aí tá na mão de Deus, mas fazendo esse trabalho que eu tenho feito nos últimos anos, eu toquei numa realidade que é a chamada que todos os homens estão chamados a ter, a seguir, que é a paternidade. Eu consegui realmente tocar nisso. Foi algo muito especial quando eu percebi. Eu já estava exercendo aquilo há um tempo, aquela paternidade, mas eu toquei nisso de um modo muito especial nos últimos anos. Eu tomei consciência, falei, isso é ser pai. Ser pai é dar vida aos outros. Ser pai é cuidar dos outros para que a vida desabroche ali. Né? Aí a vida, conforme a nossa percepção de vida que temos, né? Quanto mais completa é a percepção da nossa própria paternidade. Né? Então, a vida material ela é muito simples. E aí ser pai materialmente é algo simples e automático. Ele é algo assim, quer dizer, só não deixar o ser humano ali, aquela criatura que está sob meu cuidado, morrer de fome, né, de frio, que eu estou sendo pai. Agora, conforme a gente vai aumentando a percepção do que é a vida, propriamente dito,
a gente vai tomando a consciência do que é ser pai. E isso pode dar muito medo, né? Isso pode dar um pouco de ansiedade Mas é isso, a paternidade é algo que todos nós estamos chamados a exercer, né? Os homens a paternidade e as mulheres a maternidade. Uhum. Isso é a chamada do ser humano. O ser humano ele vai ser feliz quanto mais fiel ele for a esse chamado. E aí há muitas formas, tantas quantas pessoas que vivem nessa terra, de viver a paternidade, né? A paternidade muitas vezes vai ser biológica, mas muitas vezes vai ser única e exclusivamente espiritual. Espiritual no sentido de dar a vida, dar a condição do ser humano viver livremente e ser feliz, né? A gente poderia discorrer, não sei se nas aulas de filosofia da educação foi tratado esse assunto, mas é isso. Pais biológicos nem todo mundo vai ser, mas pais espirituais todo mundo está chamado a ser, inclusive quem tem filhos biológicos. Não simplesmente pelo fato de eu ter tido filhos biológicos, eu estou exercendo a minha paternidade espiritual, que é realmente criar um ser humano, a se inserir na realidade e exercer sua liberdade, o seu protagonismo na própria vida, e com a sua própria vida transformar o mundo à sua volta. Eu acho que realmente esse é o chamado. Eu gosto de fazer essa abertura, que inclusive lá no meu curso eu chamo de ajuste do olhar, porque no dia a dia é fácil a gente perder essa dimensão contemplativa e poética da nossa vida. É muito fácil a gente cair numa visão muito materialista e muito pragmática. Ah, tá bom, tenho filho, eu tenho uma esposa, tenho que cuidar. Isso aí eu falo que é tratar o lar como uma microempresa, né? Como se fosse tarefas para cumprir. Então, pô, o que é um dia da família? A pessoa que vê dessa forma, materialista demais, assim, primeira coisa, tem que acordar as crianças, se trocar, fazer o lanche, ir para a escola, blá, 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 blá. É como se fosse uma lista de tarefas. Pô, vai dormir? Vamos ligar, vamos ver então o checklist para dormir, escovar os dentes, não sei o quê, Sim. tomar banho, blá, 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 blá. É meio que, pô, ser um bom pai é garantir, assim, eu tô falando isso porque é normal, ser um bom pai é garantir que todas as tarefas obrigatórias sejam cumpridas todos os dias. Parece que eu sou um bom administrador de uma microempresa chamada Lar. Essa é uma visão materialista, né, da função paterna. Sim. Exato. Ainda que pode ser muito positivo a gente ter uma visão assim profissional do cuidado do lar, porque eu aproveito para resgatar um tema assim que hoje eu estava pensando nisso, né, em entrar na live assim, quanto a gente se prepara para ter um sucesso profissional e quanto a gente está se preparando para ter um sucesso no casamento, na educação dos filhos, né? Sim. O que acontece é que esse tema dá um pouco de medo, né? Ultimamente tem crescido e nascido, se espalhado muitas iniciativas para auxiliar nessa formação, inclusive a tutora está, né, de parabéns assim com esse trabalho, porque às vezes é que faltavam materiais mesmo. Hoje eu acho que materiais a gente tem bastante, o que a gente precisa é de acompanhamento, eu acho, assim, de realmente quem esteja ombro a ombro do nosso lado para nos animar, falar assim, olha, errar faz parte, mas vamos lá, o importante é conseguir a maior formação possível. E tem um engano, né? Hoje em dia tem um engano comum. Eu conversei com pessoas diretamente sobre isso, que é de a internet, né? Essa dinâmica das redes sociais, dos vídeos curtinhos, dá a impressão de que tudo é muito fácil, né? Então, por exemplo, eu mesmo já fiz isso. Peguei dica lá de coisas de planta, um negócio de orquídea, peguei as dicas, falei, cara, parece tão fácil. O cara em 30 segundos te explica como que você tem que fazer com a planta. Eu fiz isso com a planta morreu. Aí depois aparece um cara dando uma dica de faz isso com teu filho aqui que, putz, olha, resolveu o problema. Pô, será que eu vou arriscar? Eu nem sei quem é esse cara. Aí você vai olhar e, o cara tem 1 milhão de seguidores, tem 500 mil curtidas. Pô, será que isso realmente dá autoridade para ele passar aquela dica? Será que a paternidade também, a maternidade, aí, a criação de filhos pode ser resumida a um conjunto de boas dicas, né? Isso é bem diferente desse propósito de formação, né, que você está falando, né? Claro. Você está finalizando a medicina, você está estudando para cuidar da saúde das pessoas, né? Quem cuida de planta, às vezes, fica a vida inteira ali testando, fazendo coisa, e a planta morre ali, tudo bem. Agora, você não vai arriscar com o teu filho, né? Essa é uma coisa meio parece que é imprudente, né? Vou fazer. Tanto faz, vamos pegar a dica de um influencer e qualquer coisa eu falo que a culpa é dele, tá, e vamos em frente, né? Sim. Não, e parece que assim, os conteúdos bons vão ter, em termos estéticos ali, né, vão ter a mesma relevância um do outro ali. Então, isso levantou duas bolas assim, você estava me falando, eu fui pensando. O primeiro, assim,
critérios, né? Como alguém que realmente... Eu não estou repetindo só o que outras pessoas falaram, ainda que muito do que eu falo, outros já falaram, tá? Isso é importante, eu tenho essa sinceridade, essa tranquilidade. Outras pessoas me formaram, eu tenho bons mestres, bons professores, e muito do que eu digo é repetição mesmo. Mas tem uma coisa que é fundamental, e para quem está ouvindo aqui, acho que é importante ter essa noção. Eu entendi de onde vem aquilo que ele está falando. Exatamente. E outra coisa, 2 perguntas. A primeira é, ele está explicando de onde vem aquilo? Tá? Essa é a primeira pergunta importante nesse universo da educação, para não entrar em neuroses, em coisas que vão mais complicado que ajudar, mas mais desorientado que dar segurança, que é uma coisa super importante nesse tema que a gente está tratando aqui. Então, primeiro, a pessoa está capaz de explicar os fundamentos, né, que é uma coisa pelo qual, por exemplo, eu prezo muito por explicar. Ainda que eu esteja falando coisas que outros me falaram, e tem coisas que são realmente coisas que eu... pouquíssimas, né? Isso aqui, putz, foi uma luz que eu tive, uma coisa de experiência minha, que é intransferível, né? E a outra pergunta importante é o seguinte, na vida daquela pessoa, aquilo que ela está falando já deu frutos? Isso é super importante. Muito, e talvez mais importante do que isso que você está falando também tem que tomar um certo cuidado para quem está aqui online, né, seguindo a gente, que deve seguir, está aqui seguindo a tutora, porque gosta de conteúdo de educação e deve seguir outras pessoas na internet, claro. E isso eu digo porque eu sei, né, eu já vi isso acontecer, pessoas que dão dicas ou se colocam como autoridade em certos assuntos, Sim. E na casa deles faz de outro jeito. Se coloca ali, às vezes, como um exemplo de educação, de paternidade, só que os filhos ali, cada filho tem 2 babás. Então, peraí, né? Será que a internet, de fato, dá para saber pela internet quem realmente parece que sabe, quem sabe? Isso é muito difícil, então, né? É difícil, mas as pessoas que elas não têm medo de mostrar quem elas são, né? Então, por exemplo, mostrar o resultado do seu trabalho, quem são seus alunos, testemunho dos seus alunos, ou sua família, os seus filhos. Então, isso é importante. E nunca vai substituir uma coisa que eu chamo assim. E até voltando para o tema do que é ser um bom pai, coisas que eu venho meditando assim, o essencial do essencial da paternidade, isso foi uma coisa que no Dia dos Pais me veio assim, não sozinho, por algo que eu li, eu não lembro onde, a importância das pessoas terem referência. Acho que esse é o tema da paternidade, é dar referência para que você cresça de um modo pleno. Sim. Então, e quem vai me dar referência pode ser o meu pai, ou podem ser, dependendo das circunstâncias de vida, outras pessoas que assumem essa função de pai. Sim, né? sim. E isso é uma coisa importante, porque há pessoas que, assim, a referência para ela ter se tornado uma pessoa boa não foi propriamente o pai biológico, mas foi alguém que realmente, putz, de alguma forma, ele foi Sim. pai ou até mais pai. Então, isso é uma Então, questão essa coisa da interessante, referência é super porque importante. você pode ter um professor que às vezes preenche alguma necessidade ali afetiva, né, o intelectual da criança, né? Por exemplo, no meu caso, eu lembro claramente de ter sido influenciado assim por professores, o professor de taekwondo, o professor de futebol, são pessoas ali que você observa a maneira delas agirem, a maneira delas tomarem certas decisões, como é que eles lidavam com a irritação, sabe? Você observa, são os exemplos, né? Agora, o pai, né? A figura do pai, como a gente está falando aqui, ele é o exemplo máximo, ele sempre vai se sobressair. Sim, se o professor lá professor de artes marciais faz o negócio, e em casa o pai faz, por exemplo, às vezes o professor de artes marciais passa uma conduta, exige ali no tatame uma conduta de tal forma, e em casa ele recebe o oposto, digamos, no tatame geralmente tem aquela coisa das artes marciais mais rígida, né? E em casa o negócio oposto, como é que isso fica na cabeça da criança? Claro. Exatamente. Mas aí tem uma vantagem, que acontece? Essa questão da referência, há um momento na infância em que, por excelência, essa referência vai ser o pai e a mãe. O pai e a mãe vão ser o símbolo dessa autoridade. O símbolo dessa... Tem como que um espaço, né, do coração da criança, pedindo, olhando para o pai e para a mãe, assim, seja para mim essa referência, essa segurança. Se isso for preenchido, maravilha. O desenvolvimento segue, a educação segue, e aquela pessoa vai afetivamente estar bem resolvida e vai conseguir ir para as próximas etapas da vida. Se não foi preenchido, isso vai ser carregado até o momento de ser preenchido, assim. Necessidades de referência, necessidade de segurança. De ao mesmo tempo se sentir amado e ao mesmo tempo se sentir conduzido, né? Eu sei como viver porque eu vi. Eu sei como viver porque eu vi gente do meu lado vivendo assim. Então,
Então, isso é importante. No momento, naturalmente, isso tem dentro da criança, principalmente na infância. E se não preencher, alguma coisa ou alguém vai preencher, né? Então, digamos, se a criança precisa, digamos, que ela está buscando ali, de certa forma, como é que eu vou agir em determinadas situações. Aí ela busca essa referência. Se ela não encontra, ou se ela está na dúvida, o pai ali mostra uma inconstância, não está tão presente quanto poderia, ela vai buscar fora. E se não achar ali nas redondezas, vai buscar na internet. Aí você perde nessa... Fica arriscado. Pode calhar, que é raro, né? Na internet encontrar um influenciador bom. Bom, esse cara aqui vai dar bons exemplos. E pode, né? O que é mais comum, influências aleatórias ou negativas, né? Sim, exato. Não, isso é super importante. Mas aí tem uma esperteza também dos pais, de colocar perto dos seus filhos pessoas de fora da casa que sejam bons, para qual o filho pode olhar e se espelhar, né? Isso foi uma coisa também que aconteceu no meu caso, justamente esse centro de formação juvenil foi algo do qual eu mesmo participei quando criança e quando adolescente. E aquelas pessoas não me admiravam. A gente se admirava delas. São pessoas que, além dos meus pais, eu posso olhar e me espelhar. Porque isso vai acontecer no final da infância e no começo da adolescência, essa busca por outras referências que não o pai. Isso é importante, é normal, natural. A gente não pode querer agora o filho adolescente que, por medo, a gente querer agarrar ele, que aí a gente não vai favorecer também o seu desenvolvimento. Mas essa questão da referência, eu queria levantar um ponto aqui que não é só assim o pai ser referência para o filho, mas assim, eu, enquanto pai, tenho boas referências do que é ser um bom pai? Perfeito. Por quê? O que acontece? O que realmente tem o poder de me transformar, né? A gente fala, né? Vocês falam bastante na tutora da formação das virtudes, por exemplo. Algo que tem que ficar muito claro é que não existe aprendizado ou o desenvolvimento das virtudes em mim sem uma convivência de uma virtude encarnada do meu lado. O que é isso? Uma pessoa viva de carne e osso que vive aquilo. A gente acaba pegando muito das pessoas com quem a gente convive, né? Então você percebe, se você muda de emprego, muda de ambiente, daqui você entra ali, né? Acha estranho, tenta se situar, você tenta aprender o que os outros estão fazendo, você vê a dinâmica de poder, daqui a pouco você está imitando as piadas, você às vezes mudou um pouquinho o hábito alimentar, né? Se você vê alguém, se é um ambiente que as pessoas falam muito palavrão, por exemplo, daqui a pouco você está falando alguns palavrões também. Então, assim, a gente pega muito do ambiente. Então, não tem como não dizer que, pô, não, eu sou eu aqui, eu me garanto aqui, eu tenho minha própria personalidade, acabou. É quase impossível, a gente se molda, né, o ambiente, a gente se adapta. Né? Exato. Não, exatamente. E isso é importante porque a gente tem que... Eu acho que minha câmera tá um pouco ruim, né? Mas... Deu uma embaçada aí, mas o som tá bom. Eu não sei o que aconteceu. A gente vai seguir e às vezes ela desfoca. Tudo bem. O que acontece? Se a gente está comprometido nessa tarefa, né? Então, falar assim, como que se vive bem o casamento, né? Até porque, de verdade, né? Eu vou falar uma coisa, a gente pode talvez conversar sobre isso, porque para mim é o principal aqui. Então, por exemplo, eu quero viver bem o casamento. Eu convivi o suficiente com pessoas maduras que vivem bem o casamento, ao meu ver? Senão, eu não vou saber como viver no dia a dia na prática. Eu posso ler livros e livros. Mas uma pessoa viva, de carne e osso, real, com a qual eu convivo, ela me empresta as referências afetivas, as referências de virtude dela, as referências de modo de pensar, e eu tenho a chance de pegar isso emprestado. Então, uma pessoa esperta, e que foi uma coisa que a gente precisa aprender logo. Eu quero aprender algo, eu quero crescer em algo, eu quero ser bom. Escolhe as pessoas certas e fica do lado delas. E com o tempo você vai pegar emprestado, você vai ver que você desenvolve um jeito de pensar. Se você não convive com uma pessoa que pensa diferente, melhor que você, que sente de uma maneira mais madura, tem as virtudes bem desenvolvidas, a gente não tem referencial nem para se questionar se o jeito que a gente está vivendo é o correto. Uhum. Parece óbvio quando a gente fala, mas quantas vezes eu me coloco nesse confronto? Quantas vezes eu me coloco diante desse exemplo? E depois, porque só assim eu vou conseguir ser essa referência, esse confronto para os filhos, né? E não só para os filhos, né? Realmente, em primeiro lugar, né? Falando dos pais aqui, para a esposa, né? E tem uma coisa que funda uma família, o amor entre um homem e uma mulher. Os filhos podem vir, podem não vir.
os filhos vêm e vão embora. Uma coisa fica é aquela instituição. A instituição do casamento é um homem e uma mulher que se amam. Os filhos são consequências disso. Então, quer ser um bom pai, a gente precisa, assim, durante... De verdade, assim, é um conselho meu, assim, quero ser um bom pai, eu tô preocupado com isso. Durante 10 anos, foca em ser o melhor marido possível, sem se preocupar com os filhos. Vai ver que a educação dos filhos vai bem, né? Isso eu não tô falando da boca para fora, estou falando porque há muita gente boa, experiente, que fala isso. Isso no próprio fundamento antropológico do casamento, e eu via isso, né, no dia a dia do meu trabalho, tanto na pediatria, né, no consultório, quanto na orientação familiar. Muitas vezes tinha um problema lá, a criança vinha com problema, por exemplo, meu filho não está tratando, quer dizer, está tratando mal a mãe, meu filho está desobedecendo, meu filho está, né, é uma queixa comum isso, né, está confrontando, não está obedecendo. Obediência abre um grande leque, muito bem, vamos lá, tudo que eu vi, com muito carinho, muita atenção à família, né, ia tirando, tal. Quase que invariavelmente, a gente chegava numa relação, e aí, o momento adequado, eu sabia colocar, fazer um olhar para o outro, e não foi poucas vezes em que os dois se emocionaram, percebendo que, no fundo, o que estava um pouco fraco ali era os dois, era a comunicação, a relação do pai e da mãe. E muitos já, né, e aí, realmente, essa é a maravilha de trabalhar nesse mundo, né, da família, porque você conserta a fundação, o fundamento daquela família, a sua consequência começa a se consertar com o tempo. O que você falou é bem curioso, porque quando a gente fica irritado com alguém, né, com a esposa, com o marido, o que acontece é que a gente evita o contato visual, né? Você não quer olhar para essa pessoa, tá irritando, né? E é muito curioso, né? Porque essa irritação geralmente é nossa, né? Até o Dano que ele fala, você não consegue causar irritação em alguém, assim, se você está irritado é porque você está irritado, né? Você não consegue causar essa sensação de irritação, de raiva no outro, né? Não é uma. Então você tem que, de certa forma, isso que você faz é muito interessante, esse exercício de olhar, né? Porque em algum momento você tomou a decisão de escolher aquela pessoa escolheu vocês, estão ali, né? E formaram aquele matrimônio e por aí vai. E às vezes, por besteira do dia a dia, você se afasta. Então, isso que você falou é bem interessante, porque, por exemplo, às vezes o filho está desobediente, está um pouquinho irritadiço. Uma coisa que eu faço aqui, chega na esposa, dá um abraço ali na frente das crianças para eles verem, sentirem, né, aquela harmonia, né? Então, a criança sente isso daí, ela olha os pais assim. Às vezes todo mundo, estou irritado, os filhos ficam meio assim, puxa, o pai está irritado. Então, aí você vai lá e mostra carinho pela esposa, dá, sabe, afeto, né? Aquela coisa carinhosa. Você já percebe imediatamente, que as crianças ficam assim, elas dão aquela acalmada, relaxa um pouquinho, dá uma risada. Assim, essa função do pai também, vamos garantir que o ambiente está saudável, está agradável, que permita aquilo que eu falei no começo, que ocorram lembranças positivas. Porque eu falei, ser bom pai não é só causar lembranças positivas, mas o ambiente onde as lembranças positivas ocorrem, às vezes é mais importante que a própria lembrança, que esse ambiente feliz, harmônico, tranquilo, e você simplesmente vira para a tua esposa, dá um abraço ali na frente das crianças, puxa as crianças para dar um abraço junto, né? Até tem aqui, um dia eu vou fazer uma live só sobre isso aqui. Você chegou a ver isso aqui no Jogo dos Hábitos? Tem um hábito que é um dos hábitos que eu recomendo diariamente que as famílias façam, e a função do pai e da mãe aqui, é juntar todo mundo, dar um abraço, todo mundo junto. As crianças se divertem pra caramba, e é aquele momento que, cara, a adrenalina ali, cortisol dá aquela baixada, a citocina dá aquela... E isso muda tudo. E é um ato tão simples, né? Sim, exatamente. Então, isso é uma coisa que eu sempre aproveito o tema da educação, porque para mim, Maurício, o tema da educação, para mim, é uma grande desculpa para falar da própria pessoa que está educando. Assim, a meta aqui não é criar seres humanos perfeitos, a meta aqui não é como conquistar uma educação de sucesso, fazer seus filhos serem bem-sucedidos. De verdade, eu acredito realmente nisso, que a gente não garante nada quando está educando os filhos. Não garante nada, que se vai ser um marginal, se vai ser alguém bem educado, se vai ser alguém que vai virar um bandido, não vai, se vai usar droga, não vai. A gente não garante isso. A gente está diante de um grande mistério, que é o mistério da liberdade humana, e isso é maravilhoso. A gente tem que vibrar com essa possibilidade. Agora, tem uma coisa que a gente tem em mãos, que é a nossa própria liberdade. Então, para mim é isso.
olhar para a tarefa de educar é olhar para a única coisa que a gente tem em mãos, a nossa capacidade de pegar o nosso coração e colocar no chão para que os outros pisem mais macio, para que os outros se sintam mais seguros, para que os outros se sintam mais felizes. Isso a gente está na minha mão. Isso, assim, a capacidade de fazer isso com a esposa, a capacidade de fazer isso com os filhos, com alunos, com quem que seja que está ao nosso redor, é o que a gente controla, assim, no fundo, é aí que tem que estar o centro da nossa atenção. Então, ser um bom pai é a gente se concentrar em... revisitando isso, e ao mesmo tempo buscando as referências minhas, quer dizer, quais são as minhas referências para ser essa pessoa, porque a gente não é do dia para a noite que decidindo ser bom a gente consegue ser bom, essa é a verdade, né? Então, isso aqui eu acho que é legal de lembrar. O que você falou, eu achei muito interessante, né, de se dedicar na família, para ser um bom pai, você se dedica a ser um bom marido, e não necessariamente em ser um bom pai. Isso é bem interessante, me lembrou uma ideia, agora não lembro de onde, que fala que o homem ele consegue construir uma casa, mas a mulher é que constrói o lar. Né? E quando você se dedica ali à esposa, né, você está basicamente reforçando aquela ideia do lar. Né? Então você está criando, assim, favorecendo aquela harmonia toda, né? Faz sentido essa imagem, bem interessante, né? É mesmo, porque, assim, vamos ser sinceros, assim, é muito comum a gente ver por aí essa imagem, assim, de isso. Seja amigo dos seus filhos. É importante ser amigo dos filhos, assim, natural, vamos dizer assim. Se você não fizer muito errado, seus filhos vão ser amigos, entendeu? Mas amigo num certo sentido. Porque a amizade, ela tem algo de horizontal que não vai ter na relação do pai com o filho. A relação de amizade propriamente dita é ombro a ombro, é querer o mesmo, talvez, assim, os filhos adultos consigam ser amigos dos pais. Mas, assim, aí já é um filho adulto, tem a liberdade dele, o jeito de pensar dele, com outro. Dois adultos se relacionando, né? Dois adultos, exatamente. Quando a gente está lidando com a criança, a gente consegue uma relação de afinidade, sim, mas a relação mais própria e uma coisa mais concreta de falar, assim, do que é ser um bom pai, é a relação de autoridade, que às vezes assusta um pouco falar assim, né? Putz, mas ser um bom pai é exercer autoridade. O que é autoridade? Claro que, assim, por exemplo, lá no curso que eu gravei, eu acho que eu fiquei muitas aulas falando só desse tema, que é super importante. É o módulo 3 sobre a obediência, né? Não, perdão, é o 4. Na verdade, o 3 e o 4. A obediência e o último módulo inteiro é sobre a conquista da autoridade. Exatamente. Exatamente. Por quê? É tão importante isso? Porque o exercício da autoridade... tá bom, autoridade, mas o que é isso? Né? E a gente precisa entrar em coisas práticas, mas assim, no fundo, a autoridade é essa capacidade que eu tenho de criar perto de mim um ambiente onde as pessoas querem estar, em que, estando ali, elas crescem. Parece muito poético, filosófico, assim, tá, mas e na prática, né? Quero ajuda. Na prática, é a gente ter essa noção de que a gente não vai criar um ambiente em que meu filho quer estar simplesmente jogando com ele, mas assim, que ele quer estar, assim, ao meu pé ali, mas fazendo as coisas que ele tá fazendo normalmente. Então, o pai é aquele que deixa, né? Essa é uma coisa que acontece, né? O pai é aquele que deixa e a mãe é aquela que não deixa. O pai deixa jogar videogame, a mãe fica falando não, e o pai fala assim. Acontece isso também. O pai quer ser legal, ele quer ser bacana, quer ser amigo dos filhos, quer jogar videogame junto e acaba, em vez dele ser a referência, a autoridade que está falando para a criança querer ser igual a ela, acaba meio que nivela ali por baixo, vira um coleguinha, né? Que não é um problema, né? Não é um problema você se divertir com seu filho, de forma alguma, não é esse o ponto, claro, né? Não. O ponto é você deixar aquilo ser a prioridade. Se o meu filho não, sei lá, ficou bravo, eu vou dar uma bronca nele. Às vezes ele precisa de uma bronca, a criança precisa de uma bronca, né? Mas assim, com devido respeito, com devido objetivo de crescimento, né? Precisa daquilo. E se você não dá aquela bronca, não impõe aquele limite, não fala aquilo que ele precisa ouvir, aí você está deixando de ser um bom amigo, inclusive, né? O bom amigo avisa. Você deixa até de ser um bom amigo. Não, exatamente, né? Porque que é isso. Eu realmente, assim, ser amigo dos filhos, como eu falei, é algo para gente adulta, né? Na adolescência começa até a possibilidade de nascer uma amizade, né? Mas com os filhos menores, a relação de amizade não é a mais própria, né? A amizade é querer as mesmas coisas, né? Desejar as mesmas coisas. A gente está tentando plantar sementinhas para que os filhos desejem as mesmas coisas, mas assim, ele ainda não deseja. Você precisa exercer propriamente o ensino, a autoridade.
a principal característica da autoridade é a bondade, a benevolência, é o amor gratuito, e é isso. Se a gente for escolher algo, um bom pai, se a gente já falou da relação, então ser um bom marido. O que é um marido? Oferecer proteção e segurança, em primeiro lugar. Proteção em todos os níveis, física, né, afetiva, você falava do abraço, né, assim, afetiva em todos os níveis, de ouvir, aprender a se comunicar, como que se comunica, né, assim, isso não é fácil também, quer dizer, todo mundo tem que aprender, às vezes tem ruído de comunicação e nem sabe onde estava o problema, eu falei, mas eu falei, onde eu errei? Aí que a gente não entende que, assim, por exemplo, uma mulher fala de um jeito diferente do homem, mas e aí, né, como que é? Então, assim, aprender, essas coisas vão dando proteção, segurança afetiva, e muitas vezes isso é mais importante do que a ação direta com os filhos, por exemplo. Muitas vezes não, sempre é mais importante. Então, e oferecer essa proteção, eu falei, física, psicológica, né, afetiva e espiritual também. Quer dizer, no sentido das virtudes, no sentido da própria vida, né, espiritual de cada família, isso é algo... É muito importante tudo isso. Isso aí é o que fica, no fundo, no fim das contas. O que fica não é os discursos que eu dei para os filhos, o que fica não é as brincadeiras de joguinhos, isso é legal, mas assim, vamos olhar a gente, né? O que a gente lembra do nosso pai, né? Meu pai ficava, não sei, a gente nem lembra direito, né? Muito. Você vai lembrar dos melhores momentos e dos piores. Você vai lembrar exatamente, das emoções mais fortes. Exatamente. E com os filhos, acho que ainda vale, né, o exercício da autoridade como o exercício da benevolência, do amor. Porque você quer escolher algo, né? Se a gente for escolher uma atitude para hoje, a partir de hoje, começar a ser uma pessoa com mais autoridade diante dos filhos, não sei, se hoje você fala uma vez pro seu filho eu te amo, fala 20, 30 vezes no mesmo dia, assim. Claro, entendam aqui a imagem, né? É abaixar mais, é dar mais carinho, dar mais conforto. Quer dizer, lembre para ele que ele é profundamente amado, independente do que ele faça, do que ele seja. Em cima disso, você consegue construir uma educação de qualidade, de segurança. Em cima disso, você vai conseguir ensinar algo, mostrar algo para ele. Porque essa segurança afetiva é a mais importante, sem dúvida, para a formação da autoestima, depois para o desenvolvimento das virtudes, né? O que acontece muito, que eu vejo, né, na prática, famílias que, não, então educação das virtudes, e aí coloca educação das virtudes como uma identidade com educar na vara, o que é bizarro. É bizarro, é típica ficar reproduzindo frases de Instagram, porque assim, e que também estaria errado se a gente falar assim, não, então a educação não é na vara, então a educação neurocompatível também, quer dizer, a gente tem que entender de onde tudo isso vem, né? De onde tudo isso vem, mas assim, para educar nas virtudes a gente precisa ter uma base necessariamente de confiança, de amor gratuito, assim, porque o que ensina, a gente precisa ter isso muito claro. Se a gente quer, a única coisa que é capaz de mudar o outro, e a gente já viu que a gente não consegue mudar de verdade o outro, porque a liberdade dele existe, sempre vai existir, a única possibilidade de a gente dar elementos favoráveis para essa liberdade é dando um amor gratuito. Isso quebra o egoísmo, quebra o orgulho, quebra a teimosia. Isso é difícil de praticar no dia a dia. Então a gente às vezes é pouco insistente, né, nessa questão do dar de graça. Do amor, eu vou colocar aqui a pergunta do Marcelo, que eu achei interessante. Vou fazer um comentário em cima da pergunta dele, aí você responde para a gente. Como reforçar a autoridade familiar no mundo onde os nossos filhos passam a maior parte do tempo com outras pessoas? Escola, esporte, redes sociais e etc. Né? E aí também tem você estava falando dessa questão de autoridade, das virtudes. Faz sentido ter um certo cuidado por exemplo, eu ia falar para o Marcelo, uma coisa que eu acho bacana é sempre tentar fazer uma refeição, todo mundo sentado ali, olho no olho, conversar sobre o dia, aquela coisa, né? Aquele envolvimento diário, né? Com uma parte disso, mas também ter um certo cuidado para não ser aquela figura na vida da criança que só entra para corrigir. Sim. Então a criança vai falar o dia dela, na escola, mamãe, aconteceu isso, aí você vai, corrige. Não é para fazer isso. Assim, usar cada oportunidade, cada interação com as crianças para corrigir, para transformar aquilo num ensinamento, transformar aquilo num sermão, transformar aquilo numa oportunidade de ensinar, né? Eu acho que isso pode, né? Aí você me responde aí, Felipe, responde para os Zé, se isso eventualmente pode ser até prejudicial nessa criação da autoridade. Então, primeiro respondendo a pergunta, assim, eu acho que a gente poderia responder essa pergunta, não sei,
Se a gente conversasse hoje, depois conversasse amanhã, a gente chegaria em coisas diferentes. Mas, assim, o que eu gostaria de realmente, assim, o que eu acredito, não só o que eu acredito, acho que é o que está fundamentado e a gente vê isso nas famílias. Aprendi isso de professores meus, famílias que têm, cara, assim, se minha família for assim, eu tô feliz, sabe? Porque são bons pais, a gente tem um casamento feliz, tudo isso. Você quer ter autoridade, quer reforçar a autoridade, não fica pensando em coisas muito práticas, o que eu tenho que fazer. Você quer ter autoridade, precisa levar mais a sério a conversão pessoal. A luta pessoal para vencer o próprio egoísmo, o próprio orgulho, aquilo que a gente tem de ruim em nós mesmos. É só assim que a gente reforça a autoridade. Porque o que acontece? Senão a gente não vai conseguir julgar bem a realidade. Pode ser que a gente comece a olhar para a realidade e falar assim, então, eu entendo a pergunta do Marcelo, inclusive o Marcelo é um querido, eu conheço a família dele, eu sou pediatra dos filhos dele, enfim. Então, eu estou respondendo aqui para quem está ouvindo, tá? Assim, o Marcelo já sabe tudo isso aí de letra, mas... então, muito bom vê-lo aqui, inclusive. Mas é uma preocupação muito boa, uma pergunta muito boa. Muito boa. Não, e o que eu estava falando a gente tem cada vez menos tempo, né? Aquele tempo de influência ali é muito pequeno. Você fala uma vez, a televisão fala 10, outra coisa, né? Tem essa questão da repetição. Então, aí tem coisas assim, para ser prático. Então, o que eu estava falando é isso, né? Levar mais a sério a própria luta para vencer o que tem de ruim em mim mesmo. E para fazer prevalecer aquilo que tem de bom. Isso vai iluminar e vai dar autoridade. Por quê? Se a gente não vive isso, a gente vai colocar, não vai enxergar de verdade os inimigos. A gente vai achar que o inimigo é, como você está falando, Maurício, é a televisão, o inimigo é um professor, o inimigo é que eu não passo tempo suficiente com meu filho. Então, ok, tá. Se eu estou julgando que o inimigo são esses, então limite os inimigos. Não bote eles para dentro de casa, por exemplo. Isso é assim, senão eu estou criando problema, aí a gente não está sendo sincero, né? Então, assim, tá, então não vamos criar problema. Hoje é muito comum, assim, não, bota a criança para fazer um monte de coisa e faz as coisas, colégio com babá, com um monte de coisa e tal. E aí depois vai pagar um psicólogo, então vai fazer mais uma coisa, um psicólogo para corrigir os erros que surgiram, porque a criança está com um monte de coisa para fazer, já não sabe quem é a autoridade ali, enfim, tá todo mundo. Você me lembrou de uma história, cara, que é assim, essa questão de colocar a criança para fazer 1000 atividades e os pais trabalhando feito uns loucos para conseguir pagar tudo aquilo, uma escola, que aqui foi em São Paulo, uma escola boa, assim, de elite, digamos assim, que os diretores da escola perceberam esse distanciamento, apesar de estar ali na escola, as famílias estavam muito distantes. Então, vamos fazer uma atividade para conectar as crianças com os pais. Legal, e fizeram lá um dia de workshop ali, oficina, sei lá, e tinha atividades do tipo simples, por exemplo, fazer massagem no seu filho, encostar para ele sentir aquele carinho, né, aquela coisa toda, e teve uma família que não quis ir, e mandou o motorista. Então, vai lá, leva a criança e faz as atividades. Você mandou uma escola, uma atividade familiar, você mandou o motorista representar os pais numa atividade de toque. Perdeu, assim, delegou, abdicou de todo o trabalho ali de pai, né? Negócio muito louco, né? Então, autoridade ali zero, interesse zero. E assim, a criança percebe, né, que ficou de escanteio. Fala a verdade, Felipe. A criança não percebe que é ali que, tô ali com meu pai tá em casa, minha mãe tá em casa, eu tô na televisão, meu pai tá no celular ali, mexendo no celular. Exato. Esse negocinho é mais interessante do que eu. Sim. A gente tá ensinando isso, né? Claro. Não, assim, por que eu insisto nas coisas mais de fundo, né? Porque, assim, na prática, cada família vai ter um jeito de se organizar. Então, se o filho vai passar mais tempo fora de casa porque o colégio integral, fazendo aula do não sei o quê, de verdade, se a família é boa, se os pais são bons, isso aí não tira autoridade, mas é como uma extensão da própria casa. O problema dessas coisas é que, assim, começou dentro de casa o problema, e aí, claro que qualquer coisa vai servir de influência negativa, porque a criança é fraca, não tem a força de uma família, não tem a presença. Então, assim, claro, aí eu divido em idades, é o que eu costumo, realmente eu penso nisso, assim, até os 6 anos, constrói uma base sólida de autoestima, então amor, segurança, esse vínculo muito bem formado, né? Porque o que acontece, assim, é que os filhos não começaram a passar a maior parte do tempo com os outros desde pequeno. Ou, se foi desde pequeno, a gente tem que perguntar por quê? Eu entendi que era melhor para o meu filho mesmo?
Porque, de fato, quando é muito pequeno, às vezes essa base de segurança afetiva não consegue formar tão bem. Se ele fica realmente menor que 1 ano, já está O parte do tempo fora de casa. pessoal bota a criança o mais rápido possível numa creche para poder voltar a trabalhar. Mas isso é a realidade. Tem família que tem que fazer isso. E aí, né? Sim. O que eu faço? Aí é uma baita de uma preocupação. Veja, primeiro, se você controla isso, é a única via de deixar aquela criança viva, então não sofra com isso. E tenta, no tempo que você está com ela, ser a melhor pessoa do mundo. Esse é o problema que eu queria chegar. Exato. A gente começa a focar em problemas que não estão no nosso controle. Isso gera só ansiedade, isso é uma fuga, isso assim, você não está se instalando na realidade, na verdade da sua vida. Então, porque é muito fácil, o clichê, não, então tira da creche e cuida em casa. Às vezes a família não consegue. Aí você fala assim, mas não consegue. Quando eu tô no 1 a 1 ali, na orientação familiar, né, no consultório, eu faço você perguntar, você controla isso, tem outro jeito? Não, então não vamos sofrer com isso. Vamos para o próximo capítulo. O que a gente vai fazer além disso? Sim. Então, como forçar a autoridade? Então, assim, quando você tá com o teu filho, com a tua criança, você é a melhor pessoa do mundo que você consegue ser. Pronto, é isso que importa, é isso que está na nossa mão. A gente precisa ganhar esse jeito de viver. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, porque, em geral, a insatisfação com a educação das crianças, no fundo, o que eu vejo, no fundo é uma insatisfação com a própria conduta. Cara, eu não tô dando o máximo, eu não tô amando tudo que eu faço. A pessoa que tá dando o máximo, ela não tá sofrendo assim. É um sofrimento, ela sofre porque quer ver o filho bem e tal, mas não tá com esse sofrimento como tá fora do eixo, né? Ela não tá sofrendo de um jeito... Então isso é importante, porque também é assim, a gente ouve frases em que não... É muito fácil criticar, né? No mundo de hoje, nos tempos de hoje, é muito fácil a gente criticar como a sociedade funciona. Tá, mas eu escolho o jeito que minha família funciona. Essa questão de criticar, essa coisa da crítica é muito agradável, né? Criticar é muito, assim, Poxa, chega a ser não deveria agradável. ser, né? E Um assim, saco, né? é um saco, mas assim, isso, porque pra gente eu tenho mesmo. a leitura que eu tenho disso, assim, é muito agradável criticar porque você se coloca automaticamente num patamar superior, Isso, aquele que de cima para baixo está falando mal de alguma situação. exato. Ao mesmo, então assim, você Ou de se vítimas. coloca ou você se coloca como vítima, eu sou injusto, então eu não tenho meios de ação, como você falou, né? Não dá para fazer, então vamos ver o que dá para fazer, né? Vamos ser prático nesse aspecto. Ou você se coloca em cima do outro, você se coloca embaixo, e dá aquela sensação de, pô, eu não preciso fazer nada, porque eu estou em cima, então é o outro que é incompetente, o outro que não sabe fazer, ou está embaixo, então alguém que precisa me resgatar. Então ele é muito, vamos dizer assim, em termos de dissonância cognitiva, aquele desconforto, Sim. ele meio que conforta o próprio acomoda. ego, no fundo, né? É muito confortável. Lá que eu falo, é criticar, se você ser bom de criticar, você não é bom em mais nada. Se você é bom de dar desculpa, você não é bom em mais nada. Então entra numa espécie de um conforto artificial, você não precisa realmente ser nada. Basta você criticar os outros constantemente, né? Mas isso aí não é exatamente agir, né? Você tem que... Exato. É o Não, que você isso é o falou. contrário de agir. Enquanto a gente está criticando, a gente não consegue agir. Então a gente tem que olhar para nossa vida e falar assim, que meios de ação eu tenho para realmente mudar algo ao meu redor e colocar toda a minha energia nisso, porque isso é o amor. É isso, entendeu? Então, eu tô vendo um comentário aqui, né? Eu vou colocar. Realista de falar. Vou botar na tela. É isso, a vida fica boa, assim, quando a gente é realista, quando a gente... No fundo, quando a gente se concentra na nossa capacidade de fazer algo, de agir no mundo, de transformar quem está ao nosso redor. Sem isso, eu deveria ter uma família, o que cria muita neurose, né? Ficar olhando outras famílias, você não sabe nem a circunstância, nem como é a relação conjugal daqueles dois, nem o que eles fizeram para estar ali, mas assim, eles colocaram uma foto no Instagram ou um videozinho, e às vezes com a maior boa intenção do mundo, e não estão errados em fazer isso. Muitas vezes eles estão, por exemplo, dando um testemunho de como é bom ter uma família numerosa e ser generoso. Mas às vezes tem gente que sofre com isso. Claro que o problema está mais em quem vê, né? Não é o problema de quem está postando. Mas... Essa questão de comparação, ela é sempre negativa, especialmente quando você fala de criança, né? Comparar casamento, comparar educação, comparar isso, é sempre um negócio tipo... não sei, não me parece algo que sai bons frutos, né, da comparação. Não, e é por isso até que na educação, falei... na própria educação isso chega a ser um problema. Quando você compara um aluno com o outro, você está lascando, está estragando os dois, né? Sim, exato. Mas existe a comparação boa, né? Que é a que a gente estava falando no começo, que é a da referência. A busca da referência, mas é outra história. Perfeito. E aí pronto, acabou. Aqui a referência é isso. Esse é o caminho mesmo. Eu lembro no dia em que eu entendi
quer dizer, graças a Deus, assim, muitas pessoas boas, eu fui exposto a muitas pessoas boas desde muito pequeno. E não por isso sou uma pessoa boa, assim, tem muita coisa ainda que a gente precisa lutar muito ainda, né? Mas eu tive isso, eu sei agradecer isso. Mas eu lembro do momento da minha vida, eu já era adulto, em que eu percebi que se eu quero crescer mais e mais rápido, esse era o caminho. De grudar em gente boa. E às vezes o grudar era na internet, entendeu? Então a internet, ela tem, sim, uma possibilidade. Tem muito valor. Saber enxergar quem é bom. No fundo, assim, quem que encarna o ideal que eu quero viver. E aí fica olhando para aquela pessoa, ouve aquela pessoa, tenta imitar o jeito dela viver. Depois você percebe que você já tomou algo para o próprio, encarnou aquilo, só que do seu jeito e pronto. Do seu lado, começou uma nova transformação. E tem que ter esse cuidado que eu comentei antes também, de ser alguém que realmente faz aquilo que mostra fazer. Que eu conheço muita gente que se coloca na internet como uma autoridade de uma coisa e na prática não faz, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. É bem aquela regra, né? Você tem que saber diferenciar. Então, ficar atento a quem você escolheu para seguir, né? Porque tudo bem, você pode até uma pessoa ruim dar bons conselhos, né? Então tem que desenvolver essa percepção, isso é fundamental, né? Exatamente. Não, perfeito. Eu acho que não sei se interessa falar de coisas mais concretas, mas assim, as coisas concretas, acho que o recado aí ficou claro que é circunstancial, né? Assim, varia muito de família para família, né? Mas esse pano de fundo eu acho que era importante a gente falar aqui. Claro. E o pano de fundo do amor, da benevolência, da autoridade, da relação conjugal, né? E é um outro tema, um tema que inclusive eu tenho estudado, agora já faz 1 ano e meio que eu estou nesse tema estudando, aprofundando. Então é isso, assim, eu falei, eu entendi isso, eu falei, vou buscar, quem são as melhores pessoas que falam disso hoje, na minha língua, no Brasil. Vou lá e compro o curso, assisto aula, leio o livro, enfim. Acho que tem que ser esse o caminho, tá? A gente precisa se apoiar. Fala aí, Felipe, você recomenda o curso do Evandro Faustino? Você conhece o Evandro, né? Evandro foi professor do meu irmão, dos meus irmãos mais velhos. Sim. Diretamente meu não foi. Mas ele é um cara que, de verdade, a gente tem um curso dele de educação personalizada aqui na plataforma da Tutor. É um curso maravilhoso. Eu falo que aquilo é um vale ouro mesmo, assim, um apanhado de educação, reflexões sobre paternidade, sobre educação, sobre escola. Aquilo é maravilhoso. Sim. Inclusive, o seu vai fazer par com o dele, o seu curso vai ficar ali os dois lado a lado, que se complementam muito bem. Ó, o comentário aqui da Ludmilla: não existe mágica, é um trabalho contínuo, mas vale a pena, é um trabalho árduo. Aqui não sabe, essa é minha mãe. Ludmilla, ela conhece ela, o Altímio também, você teve dois tutores muito bons aí, 2 pais muito bacana. O Altímio, né, inclusive, enfim, o seu pai aí, ele estudou bastante, ele estudou em Navarra, né, não foi isso? Estou confundindo? Não em Navarra, mas na Universidade de Austral, na Argentina, e minha mãe na Colômbia, em La Sabana, fizeram curso de especialização em orientação familiar, e foi aí que tudo começou. Agora, com os meus filhos adultos, nada mais valeu a pena do que dedicar tempo e estudar sobre educação. Então, essa é uma coisa que eu insisto, né? Até a Tutora existe em cima desse propósito, que bom senso não é o suficiente, né? Você deve receber lá no seu consultório tanta gente com ideias malucas, né? Fala, não, eu tentei isso. Eu falo, nossa, de onde você tirou essa ideia? Isso acontece muito? Sim, com certeza. Até porque, assim, bom senso desorienta da insegurança, né? Então, de onde você tirou essa ideia? Assim, de verdade, tem que estudar, tem que se formar, não tem jeito. Sim, isso com não é ruim, certeza. Isso é bom. É bom, a gente faz isso, né? Para trabalhar, a gente faz isso. Com certeza. Enfim, hoje a gente tem que agradecer que tem muitas iniciativas facilitando isso. Então, a ideia do curso que eu gravei lá com vocês foi muito bom, porque ali com você deu para perceber que, putz, eram pessoas que nunca tinham ouvido eu falar, né? Vocês estavam gravando. E eu via no olhar, assim, né? A ressonância, eu falei, putz, isso aqui isso aqui é... Eu sou meio chato com esse negócio, né? E eu posso dizer que o que você gravou lá, se não foi 100%, foi 99% do que você falou, eu concordo. Falei, pô,
Que legal, né? Achar alguém que tem essa visão parecida, porque educação é uma coisa que eu falo que é mais difícil de falar do que política e religião, né? Porque quando você fala de política e religião, você está falando de, enfim, coisas externas da pessoa, mas quando você fala de educação, você está falando da pessoa. A forma como ela educa soma, inclusive, a visão política e religiosa, soma tudo. Se você fala alguém, olha, o seu filho, puxa, ele não é muito bem educado, você está criticando a pessoa, você está falando dos pais, que é o que você falou lá atrás, né? O filho acaba sendo aquilo que os pais estão mostrando. Eles acabam assumindo as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, os mesmos hábitos, né? Então, falar de educação é sempre muito delicado, né? Chegar para alguém e falar, olha, estou vendo seu filho fazendo tal coisa, que tal você fazer outra coisa sem a pessoa pedir? É pedir para dar briga, né? É garantia. É garantia. Claro. Agora, eu vou levar uma pergunta da Marlene aqui, Marlene Maluf, não sei se é contato seu também aí, se ela te conhece. Que curso para pais jovens vocês indicam hoje? Eu falei já né, de educação personalizada, lá do Evandro Faustino, e na plataforma a gente tem outros, né, do Marcelo Gonzaga, que hoje não pôde estar conosco, que está doente, pelo menos me falou isso, né, o Gonzaga, não sei se está ouvindo a gente, brincadeira. Tem o curso dele de como educar as crianças, que fala de todo o processo de formação do imaginário, ensina ali os pais a entenderem os critérios que eles têm que ter na hora de escolher um livro, escolher um filme, escolher assim a maneira como as crianças vão utilizar de conteúdos na internet, na televisão, em livros, etc. É muito bom, recomendo fortemente o Gonzaga. Tem o curso do Evandro Faustino e tem o do próprio Felipe Antunes, só que vai sair mês que vem. A gente está finalizando a edição, a gente vai soltar ele na metade do mês que vem. E esse curso, né, o nome daqui, Educação Infantil e Harmonia Familiar, eu até brinquei, né, falei, pô, parece que é um apanhado geral de tudo que você quer perguntar para o pediatra nas primeiras consultas, digamos assim. Tem tudo, assim, sobre hábito de sono, hábito alimentar, né, conquista da autoridade, funciona aqui, ó, saber escutar, como é que dá castigo, não dá castigo, os erros mais comuns, aqui, as condições básicas para você conseguir um ambiente harmônico, etc, etc. E por aí vai. Fala dos temperamentos, estratégias aqui para o dia a dia, mas assim, não é que nem eu comentei, são dicas, tem fundamento. Então, assim, o Felipe é um cara que estudou isso daí, ele sabe o que está falando. Então, é bem legal, e não é um curso longo, não, é um curso de 5 horas e meia, muito mais barato do que uma consulta no pediatra. Não, e resolve 90% dos problemas. Do que não resolver com aquilo lá. De novo, não sou eu que, né? Não quero vender assim resoluções para tudo. Não resolve porque é o mesmo para todo mundo. Resolve porque instala a gente na realidade, né? De ser pai, ser mãe e dar as ferramentas concretas. Como eu faço para. Porque assim, problema de comportamento de criança pequena, em geral, é coisa simples. Essa é a verdade. Quando não resolve com coisas simples, em geral, aí vale a pena uma avaliação um pouquinho mais aprofundada, né? Que aí claro. Eu tenho a vontade, claro, a avaliação em consultório, né, que você falava, é que permite ver casos em que sai do normal, né? Então isso é muito legal, né? Porque naquela coisa a gente fala como entender as reações de filhos em cada idade, né? Criança pequena, criança maior, adolescente. Como formar os hábitos básicos e como isso dá ordem na família. Como pegar, né? Aí fala de autoridade, de obediência. Em geral, eu peguei as coisas que mais tinham, né? De pergunta, dúvida, como eu faço para colocar em prática. Minha família, putz, está um pouquinho desorganizada, assim, que me chegava pessoalmente. E juntei tudo isso, peguei coisas, né, que fui aprendendo ao longo do tempo e a gente gravou um curso sobre isso. É muito prático. Sim, é muito bom, muito bom. Não, eu particularmente gostei muito e não deve demorar para a gente colocar lá na plataforma aqui, ó, Ludmila. Quanto mais se conhece sobre educação, mais eficiente nos tornamos e mais resolvidos serão os filhos. Com certeza, né? As crianças sentem essa segurança e assim, quando você tem conhecimento, tem essa prática também, você estabelece uma firmeza, né? Então aquelas regras são aquelas regras sempre. Porque quando você está desorientado, fazendo bom senso, qual que é o risco do bom senso? Você não tem aquela constância. Então, pai, posso tomar sorvete? Pai, pô, hoje não vai dar, né? Então, hoje não. E amanhã, pai, posso tomar sorvete? As circunstâncias são muito parecidas. Pai, às vezes está de saco cheio. Fala, pode, vai, toma lá o sorvete, não quero você me amolando aqui. Então, a criança percebe, pô, não tem regra aqui, então o que pode, o que não pode? Aquilo vai gerando uma confusão.
e ela percebe, puxa, aqui em casa eu não estou tendo essa firmeza que eu preciso. Você vai fazer o quê? Vai buscar referência fora. Então, às vezes, mesmo dando ali, né, aquele acompanhamento, estando presente diariamente, a gente pode criar um ambiente de instabilidade, né? E aí a criança vai precisar buscar uma referência. Pô, lá na academia a regra é sempre aquela, pô, lá é um ambiente que eu entendo a dinâmica. Então ela acaba usando aqui, às vezes, o ambiente externo como uma referência, sendo que o pai está ali presente. Só que ele não tem os critérios adequados para saber, pô, isso eu posso fazer e tudo bem, isso aqui eu já vou criar uma confusão, né? Então, faz sentido isso aí, Felipe? Sim, claro, faz. Isso aí é uma coisa que, quer dizer, muito dessa autoridade vem da segurança, porque a segurança transmite uma confiança, mas não só isso, a segurança permite que não nasça um elemento ali de corrupção que é a da impaciência, a gente começar a colocar os nossos medos acima do bem da criança, né? Então, tudo isso tem muita repercussão no dia a dia. Mas sim, levantando sempre a bola, assim, independente de tudo, todo o esforço que a gente faz, é para isso que está no título aí, ser um bom pai. E a pergunta não é como fazer para os filhos serem bons. Não sei, isso aí eu não tenho a fórmula. Fala isso com tranquilidade. Eu tenho a forma para a gente ser bom, porque isso aí é nosso, entendeu? Eu acho que esse ponto eu sei que eu falei algumas vezes, mas assim, a hora que o pai e a mamãe entendem isso, eu já vi muitas vezes isso acontecer, essa mudança de chave acontecer, seja em cursos online, que eu já dei para turmas, né, de alunos, seja no tete a tete, né, na minha frente. O momento em que virou essa chave, a família mudou. Muda. Até que eu não prometi que a família ia mudar. Eu falei assim, você vai mudar. Se você abraçar isso aqui, você muda. Isso que a gente falou. Que a gente falou mais cedo, né? Os pais, eles não são a única influência, mas é a influência mais forte. É a mais importante, pelo menos, por uma etapa da vida. E aí, se você tiver essa firmeza, isso que você está falando, essa confiança toda, você vai garantir o sucesso, não vai? Não tem uma coisa vai aumentar a chance. Não tem coisa mais prazerosa, mais gostosa de falar assim, só depende de mim. Se esposa tá sendo agradável ou chata, se filho tá dando certo ou não tá dando certo, só depende de mim. Eu fazer o que tá na minha mão, eu cumprir a minha missão. Depende de mim o quê? Vai mudar ou não vai mudar? Não sei. Mas só depende de mim. O dia que a gente tocar nisso, é uma delícia viver. Se eu for um pouquinho melhor amanhã, as coisas vão ser um pouquinho melhores amanhã, assim, né? E por aí vai. Porque realmente só depende da gente. Sim. Amar os outros só depende da gente. Se o outro vai ser bom ou não vai ser bom, não é o foco, entendeu? Uhum. Mas as pessoas do lado mudam quando a gente vive assim, né? Não tem outra força maior do que essa para transformar. Mas enfim, acho que isso é... Legal. Assim que eu vejo. É que isso foi o que me chamou para o mundo da educação. Porque esse mundo me tirou do egoísmo. Me tirou da possibilidade de viver pensando em mim. De viver uma vida egoísta, uma vida, quer dizer, fechada. E pronto, isso é maravilhoso. O dia que eu encontrei isso, eu falei assim, cara, eu quero fazer as pessoas encontrarem isso. Legal, excelente depoimento. E, bom, acho que a gente pode já encerrar por hoje, fiquei feliz aí que tem bastante gente online acompanhando, então, vocês podem mandar perguntas, tá? A gente está aqui para isso, então eu de novo falo que aqui não é um canal que você vai ficar ouvindo coisas que você quer ouvir, a gente joga a real, né? Fala aquilo que precisa ser dito, então tem muita live aqui que o pessoal às vezes, pô, cara, falou tudo que eu não queria ouvir, mas é aquilo que precisava, né? Isso também é educar, isso é uma forma, inclusive, de tratar a audiência com respeito, falar aquilo que a gente acha que tem que ser dito, independente, né? Se no momento não é agradável. Então, assim, essa live para mim foi excepcional. Obrigado, Felipe. Virou uma grande aula. Queria também convidar vocês, acompanhem o canal, assistam as outras lives que estão lá também. A gente tenta fazer todas dessa forma, trazer conteúdo com qualidade. A gente sempre traz pessoas competentes, importantes aqui na área de atuação. O Felipe, com certeza, é novo ainda, mas já mostra uma maturidade excepcional em educação, coisa que a gente raramente vê por aí, até por isso que gravou o curso com a gente. Esse curso vocês não podem perder, né? Até comentário aqui, ó, nenhuma consulta com pediatra dura 5 horas e é tão completa. Com certeza, com certeza. Eu falo para vocês, meus filhos já têm
11 anos, a minha filha fez 9. Eu queria ter tido acesso a esse curso quando eles estavam nascendo ou nasceram. Eu queria ter, de verdade, teria feito toda a diferença. Então, aqui a gente, no propósito da tutora, está trazendo isso para vocês. Bom, eu não tive acesso, agora vocês têm, então acessem, né? Assim que a gente disponibilizar. Enquanto isso, né, enquanto esse curso está sendo editado, quem for assinante pode se usufruir de outros, né? Semana passada a gente liberou um curso de filosofia com o Gabriel De Vito, que também é muito interessante, inclusive essa live com ele foi no Instagram, até, Felipe, a gente falou sobre o que é filosofia, o que é filosofar. Pô, será que, eu sou pai de família, eu preciso de filosofia? O que eu vou usar isso no dia a dia? E aí eu trouxe até para o Gabriel De Vito um questionamento que eu trago aqui, só para quem está aqui saber. Eu coloquei o exemplo do médico, né? O médico ele pode olhar para o paciente ali, para um bebê, para uma criança, de maneira técnica, digamos, eu vou olhar os exames, eu vou fazer uma prescrição de um protocolo aqui que me falaram para aplicar, e você pode olhar como um filósofo, querer entender aquela pessoa, querer entender a vida dela, querer entender, né, absorver ali a verdade daquele contato, né? Então, o mesmo encontro com o paciente pode ter, né, ser visto de forma técnica ou de forma filosófica. Então, a filosofia está ali no consultório. E também está na casa. Por exemplo, uma coisa que a gente conversou sobre isso também. Bom, um hábito importante para ter em casa. Um hábito importante para o casal ter em casa é as crianças vão dormir, faz a agenda, né? Você até deu aquela... No curso você fala da agenda, do diário de bordo, o diário de bordo ali das crianças, as dificuldades que tiveram, às vezes experimentam um alimento diferente. E aquele momento de reflexão que você vai preencher aquele diário, conversar sobre como foi o dia de hoje. Aquilo também é uma maneira de filosofia, né? Exato. Você está em contato com a realidade ali. E repare que esse diário é uma ferramenta muito concreta, principalmente para a esposa se sentir compreendida, querida, porque nada mais, assim, muitas vezes a grande queixa, assim, o marido não se envolve o suficiente na educação dos filhos. E às vezes o se envolver não é na prática fazendo coisa, porque, sei lá, assim, na dinâmica familiar em geral, realmente passa, assim, 10, 12 horas trabalhando por dia, e é isso mesmo. O filho precisa disso, inclusive, para você olhar e ver, putz, eu vejo meu pai fora de casa trabalhando, ótimo. Mas a esposa precisa, muitas vezes, né, ser ouvida, porque nisso nascem angústias dela, inseguranças dela. E ela precisa do marido ali, pensando junto, dando apoio psicológico, apoio intelectual, enfim. E os dois são uma coisa só, né? Os dois estão fazendo uma mesma tarefa. Então, isso aí é uma atividade filosófica. Se você for parar para pensar, é uma atividade filosófica, né? Claro, porque aí vocês vão pensar. Entender a realidade e pensar sobre... absorver a realidade e pensar sobre a realidade é filosofia, né? De certa forma. É bem interessante. Esse curso também está lá, então estou fazendo merchandise aqui, obrigatório. Então, enquanto vocês aguardam... Eu não percebi. Não, mas tá claro, mas assim, eu aproveito, até uma live aqui com o Gabriel De Vito, eu vou ficar fazendo pergunta, eu vou falar coisa ao vivo aí, se falar besteira ele me corrige aí, não tem problema nenhum. Então, quem estiver aí esperando esse curso já pode aproveitar que tem outros maravilhosos e outros por vir também ainda esse ano. Então, Felipe, queria te agradecer, com certeza eu vou te convidar para outras, acho que o pessoal gostou aqui, tem alguns elogios e bastante gente assistindo hoje. Então, legal. Obrigado, Felipe. E vamos falando, dá uma boa noite aí para a galera aí. Valeu. Muito bom, boa noite. Obrigado a todos, viu? Obrigado, Maurício, todo mundo que estava aqui assistindo. E é isso aí, vamos caminhando junto. Com certeza. E mandem quem não teve a oportunidade de mandar pergunta aqui ao vivo, está assistindo depois, manda aqui nos comentários. Eu vou ler todos, né? Não são muitos ainda, mas eu vou ler todos e vou responder vocês. Beleza? Excelente. Valeu, até mais, pessoal. Tchau, tchau.